a mais uma videoaula da Escola Superior do Ministério Público da União. Eu sou Ilan Fonseca, Procurador do Trabalho, e vou conversar com vocês sobre construções responsáveis com foco na saúde e na segurança do trabalhador da construção civil. Nós iremos começar falando sobre alguns dados da construção civil e da correlação existente entre as infrações legais e os acidentes de trabalho. Ao final dessa aula, iremos abordar também os instrumentos de atuação do Ministério Público do Trabalho frente a esse setor. Inicialmente, devemos dizer que o setor da construção civil é um dos setores produtivos que mais matam no Brasil. Calcula-se que pelo menos um trabalhador por dia morre na construção civil. Além disso, tem se denunciado o alargamento da terceirização nesse setor, além da constatação de inúmeras irregularidades relacionadas à segurança e saúde dos trabalhadores, especificamente pelas violações às obrigações contempladas na NR 18, a norma regulamentadora de número 18 do Ministério do Trabalho e Emprego, o MTE. Trata-se de um setor, portanto, que é objeto de atenção prioritária pelo Ministério Público. Nós tentaremos aqui responder a 3 perguntas. O que pretende o Ministério Público ao atuar na indústria da construção civil? Qual é a dinâmica da relação de emprego neste tipo de setor? Como o MPT deve atuar diante disso para obter êxito em sua finalidade institucional? Estas são, portanto, as perguntas que tentaremos responder nesta videoaula de hoje. O papel do Ministério Público do Trabalho consiste em implementar a legislação trabalhista nesse setor e, por consequência, promover a proteção das condições de trabalho nos canteiros de obra, a fim de, consequentemente, evitar acidentes de trabalho. Mas a regra no nosso sistema econômico é a maximização de lucros e a redução de custos por parte das empresas. Mas a nossa sociedade somente permite a busca desta finalidade empresarial dentro do respeito às normas vigentes. Há empregadores, entretanto, que passam por cima destes patamares mínimos e descumprem a lei para aumentar a sua margem de lucro. Eles visam, num primeiro momento, aumentar a produtividade do seu empreendimento e economizar recursos, em detrimento e prejuízo da proteção à vida e integridade física dos seus colaboradores. Assim, há uma precarização das condições de trabalho quando estes empregadores não implementam, por exemplo, proteções coletivas necessárias, quando deixam de adquirir e fornecer EPIs, os equipamentos de proteção individual, ou quando deixam de promover uma gestão de riscos no canteiro de obras de forma a reduzir os acidentes de trabalho. Quando o Ministério Público do Trabalho atua para que a legislação seja respeitada, ele não defende apenas os trabalhadores em sua coletividade. Ele defende também o conjunto dos demais empregadores que atuam em conformidade com a lei. O Ministério Público evita, assim, uma concorrência desleal ou dumping social entre as empresas da construção civil. Como se percebe, o respeito à legislação trabalhista assegura aos trabalhadores da construção civil, sejam eles pedreiros, carpinteiros, armadores ou ajudantes, assegura a eles mais dignidade no seu ambiente de trabalho e menos acidentes laborais. Então, toda a atuação ministerial visa a este fim, de trazer dignidade para o ambiente de trabalho do canteiro de obras. O Ministério Público do Trabalho quer sim a geração de empregos, mas ele quer a geração de empregos com dignidade. Se o que foi dito acima é verdadeiro, nós devemos nos questionar: os acidentes de trabalho, eles acontecem ou eles são causados? Se por um lado os acidentes não são inevitáveis, por outro lado, podemos afirmar que eles não surgem por acaso, ou seja, eles têm causas bem definidas. Se os acidentes de trabalho possuem causas identificáveis, pode-se dizer que as causas do acidente de trabalho podem também ser prevenidas. Desta forma, a correlação que deve ser feita consiste em percebermos que o descumprimento das obrigações estipuladas na NR 18, obrigações como a instalação de guarda-corpos em periferias, o fechamento de aberturas nos pisos das construções, a montagem segura de ambientes, todas essas obrigações, quando descumpridas, geram um meio ambiente de trabalho precário. Por sua vez, este quadro generalizado de descumprimento das normas regulamentadoras é um fator potencializador dos acidentes de trabalho, sejam eles graves ou até mesmo fatais. Costuma-se dizer que tais normas regulamentadoras são complexas ou inexequíveis. No entanto, trata-se de um argumento que está dissociado da realidade.
As obrigações contempladas na NR18 não possuem nada de excessivamente complexas, sendo grande parte delas decorrentes de bom senso. Quando a intenção é resguardar vidas, o bom senso irá sugerir cautela, cuidado e prévio conhecimento técnico da atividade que será empreendida. Isto sem falarmos que estas normas são elaboradas mediante discussão e aprovação por parte das próprias entidades patronais, ou seja, por parte dos próprios empregadores. Por outro lado, são normas perfeitamente execuíveis, e prova disso é que após o embargo de determinados canteiros de obras, verificamos a total adequação das condições de trabalho. No momento posterior, isto se dá tanto por parte de empregadores de pequeno, de médio ou de grande porte econômico. A melhor forma de prevenção, portanto, consiste no respeito e no cumprimento do quanto previsto na norma regulamentadora 18 do Ministério do Trabalho e Emprego. Desta forma, a atuação do Ministério Público parte da premissa de que a sanção pecuniária é necessária para que esta lógica seja invertida, ou seja, para demonstrar que a redução de gastos que é obtida num primeiro momento poderá gerar, posteriormente, um aumento expressivo de gastos com condenações judiciais ou indenizações. A busca da adequação das condições de trabalho ao que dispõe a nossa legislação, bem como a reparação dos ilícitos já praticados, costuma ser feita através de dois instrumentos. São eles o Termo de Ajustamento de Conduta, o TAC, e as ações civis públicas. Tanto no termo de ajuste de conduta quanto nas ações civis, a intenção do Ministério Público do Trabalho é adequar a conduta do empreiteiro que foi flagrado descumprindo a legislação trabalhista, bem como responsabilizá-lo pelos ilícitos que já cometeu, tornando assim desvantajoso o cometimento dessas irregularidades. Assim, o papel do MPT é promover a responsabilização do infrator, seja através da ação civil, seja através do TAC. Além disso, é da nossa incumbência fazer cessar as lesões que ainda permanecem latentes, ou seja, através do ajuizamento de ações, será pedida a antecipação de tutela para o embargo das obras. Mas, sem sanções pecuniárias, os dados têm mostrado que a chance de reincidência ainda é alta. O TAC, como falamos, é um instrumento administrativo que conta com o consenso do infrator. Nesta modalidade de atuação, compromete-se a empresa investigada a adequar a sua conduta para o futuro, sob pena de cobrança de multas em valores significativos. Trata-se de um instrumento com força de título executivo extrajudicial, contendo cláusulas que podem ser impostas obrigatoriamente pelo Poder Judiciário em caso do seu descumprimento. O TAC pode também, e é salutar que isto ocorra, contemplar uma previsão de indenização a ser paga pelo infrator, com reversão de valores à sociedade atingida. A ação civil pública, por sua vez, é a ação movida pelo MPT, enquanto representante da sociedade, perante o Poder Judiciário, buscando que a empresa do setor da construção civil adeque os seus canteiros de obra ao que dispõe a nossa legislação, bem como que seja condenada ao pagamento de indenizações pelas irregularidades já praticadas. Essas indenizações, a que nos referimos, elas irão reverter para a própria sociedade, através da aquisição de bens e equipamentos para entidades filantrópicas ou órgãos públicos que atuam em parceria com o Ministério Público da região onde ocorreu o dano, ou ainda mediante a reversão de valores para fundos ligados à temática trabalhista, como o FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador, os Fundos Regionais de Trabalho Decente, os Fundos para Combate ao Trabalho Análogo ao de Escravo ou para a erradicação do trabalho infantil. Estas indenizações têm a finalidade de sancionar os infratores, bem como oferecer uma compensação à coletividade atingida e, principalmente, estimular o empregador a não mais infringir a lei. Além disso, ela tem o propósito de servir de efeito pedagógico para outros empregadores do mesmo ramo de atividade, incentivando-os a também cumprir a lei. Na nossa próxima videoaula, nós iremos abordar a questão do grave e iminente risco e a forma de atuação dos procuradores do trabalho dentro dos inquéritos civis.